Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Estamos aí mais uma vez hoje para dar sequência aí na nossa playlist, né, do Evangelho no Lar. Espero que vocês tenham tido uma semana muito boa, tudo em paz com vocês. E, enfim, que você também continue procurando a sua paz, né? Procurando ativamente a sua paz, ou seja, procurando maneiras de transformar a sua vida de uma coisa mais tranquila, né? Isso às vezes significa atuar em várias frentes diferentes para a gente tentar, na medida do possível, diminuir a quantidade de preocupação e de chateação que a gente tem durante o dia, né? E aí quando a gente tem uma atitude proativa em relação a isso, né, e busca com verdade isso, né, a gente consegue, na medida do possível, ser abençoado e, obviamente, tirar, né, as coisas que sugam, que drenam a nossa paz, né. Isso significa mudar de emprego, mudar de cidade, às vezes mudar de casa, às vezes mudar de parceiro, parceira, enfim, às vezes mudar o jeito de gastar o seu dinheiro, né? Enfim, procurar maneiras sempre da gente viver o melhor possível, né? E trabalhar por isso, não ficar só reclamando, né? Mas fazer alguma coisa de fato, efetivamente, para conquistar esses objetivos. Fazer um planejamento. O que eu preciso para ter paz? Eu preciso disso, disso, disso. Como é que eu vou atrás? Ir atrás, né? Enfim, eu não sei nem porque eu estou falando isso, mas isso é uma coisa bastante importante na vida da gente, porque se a gente também não começa a trabalhar em prol da nossa felicidade, da nossa melhora como pessoa, a gente começa daqui a pouco a achar que tudo é espiritual, que tudo é não sei o que lá, né? E aí você vai ver, na maioria das vezes você também faz um monte de bobagem, né, com a sua vida, obviamente, e tolera um monte de coisa que não devia, e faz um monte de coisa que não devia, e aí obviamente você começa a ficar um fanático, né? Nossa, porque isso é espiritual, nossa, porque eu devo ter algum karma, nossa, porque sim, às vezes o karma é tua falta de habilidade para lidar com alguma coisa, né? Seu karma, nem é seu karma, né? É você que está vivendo de um jeito que é incauto, né? Vamos dizer assim. Bom, esses dias eu não consegui gravar por conta de trabalho. Eu estou numa fase que eu estou trabalhando demais, mas cada vez mais com a certeza de que isso aqui, né, fazer essas preces, fazer os vídeos na medida do possível e sempre com muita dedicação, isso realmente me faz bem, né? Eu gosto, acho muito legal isso. Tá bom? Bom, como vocês sabem, o Evangelho segundo o Espiritismo a gente usa aqui, né, porque é uma proposição espírita, então o Evangelho no Lar, né? Por conta disso a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente também usa aqui na nossa prece, né, corriqueiramente, Reflexões de Jacó, que é um livrinho psicografado pela Irene Pacheco Machado, médium brasileira, e também nós usamos esse livro do outro brasileiro, Sri Prembaba, né? Acho que ele é paulistano, se eu não estou enganado, adotou esse nome e tem umas coisas bastante legais aqui nesse livro que fazem a gente despertar o nosso pensamento e tal, né? Enfim, hoje, como todos a gente sempre faz um período de 8 minutos de respiração, cujo intuito é, obviamente, se adequar a esse momento de prece, vamos dizer assim, né? Ou seja, a gente tentar se desligar da vida cotidiana
e fazer uma respiração, tentar se concentrar, né? Nesse momento que nós vamos ficar aqui. É como se você estivesse, por exemplo, numa casa espírita, onde você fica alguns minutos em silêncio, meditando no que você precisa, até porque o seu mentor, o seu amigo espiritual próximo, né? Ele pode usar desse momento justamente para te dar umas ideias, para te intuir alguma coisa, né, que seja importante para você, né? Enfim, é o momento da gente se conectar de certa maneira com a espiritualidade. E eu sempre marco esses 8 minutos aqui de respiração e após isso a gente começa efetivamente a nossa prece, tá bom? Então eu sempre faço isso e vou fazer de novo, que é explicar como que é a nossa respiração. Tá? A gente faz assim, ó, inspira, pausa, inspira de novo até, né, encher os pulmões totalmente, e aí depois a gente então depois disso a gente expira lentamente, né, soltando o ar devagar, justamente para a gente obviamente modular os batimentos cardíacos, né? E isso é importante. Enfim, vamos lá então. Eu vou começar a marcar aqui, vou respirando, fazendo os sons da respiração para vocês entenderem o que está acontecendo. E obviamente eu vou marcar aqui os 8 minutos, e aí depois então efetivamente a gente começa a nossa prece, tá bom? Vamos lá? Então é assim, ó. Sem pressa, sabe? Sem pressa. E imaginando o seguinte: quando você estiver expirando, você está soltando, você está teoricamente estaria soltando uma fumaça branca pelos olhos, pelo nariz, pela boca, enfim, pelos poros, que seria de certa forma uma exteriorização de energia, ou seja, a gente está jogando as nossas energias acumuladas durante o dia fora. E obviamente, por uma lei da natureza, a gente vai ser preenchido, né? Vamos dizer assim, por outras energias, né? E obviamente a tendência é que com isso a gente fique um pouco mais sutil, né? O que é muito bom, tá certo? Então vamos lá, continuando.
Mais 4 minutos.
Muito bem. Nós podemos então agora dar início à nossa prece, fazendo a evocação dos nossos bons amigos. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, é com muita humildade e respeito que pedimos a partir de agora que vós, os bons espíritos, estejam conosco, orientando os nossos pensamentos e permitindo que nós tenhamos o melhor proveito das leituras do dia de hoje. Ajuda-nos a criar um momento de vibração bastante favorável a partir de agora, criando uma egrégora favorável que ajude a todos aqueles aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados. Pedimos humildemente, bons espíritos, que nos ajudem especialmente na escolha das leituras do dia de hoje, que nós possamos criar uma boa vibração e que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. A Vingança, Jules Olivier, Paris, 1862. A vingança é um dos últimos vestígios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, juntamente com o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens que faziam a humanidade sofrer no início da era cristã. Por isso, a vingança é um sinal de inferioridade dos homens que se deixam levar por ela e dos espíritos que também podem sugeri-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento nunca deve fazer vibrar o coração daquele que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, totalmente contrário ao ensinamento do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos. E aquele que se recusa a perdoar não é espírita, como também não é cristão. A vingança é um sentimento tão nocivo quanto a falsidade e a baixeza, que são duas companheiras constantes. De fato, todo aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga a céu aberto. Se ele é o mais forte, ataca ferozmente aquele a quem chama de inimigo, bastando para isso a simples presença do desafeto para que nele se inflamem a cólera, a paixão e o ódio. Porém, na maioria das vezes, ele toma uma aparência fingida, disfarçando no fundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Segue caminhos tortuosos, espreita na sombra do inimigo e, sem que ele sequer desconfie, espera um momento mais favorável para que, sem ocorrer nenhum risco e sem receio, executar a sua vingança. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe armadilhas odiosas e, na ocasião propícia, derrama-lhe o copo de veneno mortal. Quando o seu ódio não vai até esses extremos, então ataca sua honra e suas afeições. Não recua diante de uma calúnia e das falsas insinuações, habilmente semeadas aos quatro ventos. Vão aumentando pelo caminho. Dessa forma, quando o perseguido se apresenta nos lugares onde aquele sopro envenenado passou, se admira de encontrar rostos frios, onde encontrava antigamente rostos amigos e benevolentes. Fica surpreso quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, fica arrasado quando seus amigos mais caros e mais próximos se desviam e fogem dele. O covarde que se vinga dessa maneira é 100 vezes mais culpado que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta de cara limpa. Parem, portanto, com esses costumes selvagens.
parem com esses costumes de outros tempos. Todo espírita que hoje pretende ainda ter o direito de se vingar será indigno de figurar por mais tempo entre aqueles que tomaram por lema: fora da caridade não há salvação. Recuso-me a aceitar a simples ideia de um membro da grande família espírita possa ceder ao impulso de vingança ao invés de perdoar. Bom, essa leitura obviamente aqui, né, mexe com o brio de ser uma pessoa espírita, né, que eu acho que tem muito, apesar de ser uma leitura do Evangelho, né, eu acho que tem muito forte essa intenção de, como é que eu vou dizer, cristalizar o jeito espírita de ser, né, que obviamente, né, acredito não tenha sido intencional, obviamente, até porque o Kardec sabia muito bem que estava dando o primeiro passo no sentido do ensinamento da espiritualidade. Então, e que muitas circunvoluções aconteceriam após isso, né? Após esse nascimento do Espiritismo. Mas em vários momentos, eu não sei se por tradução, eu não sei se por interferência da FEB, né? Essas traduções que chegam aqui no Brasil parece que tentam criar um espiritismo religioso. É quase como se fosse uma seita. Ou você é ou você não é. Porque o cara que é... A mesma coisa que se eu tivesse dizendo, não, porque um católico não faz isso, porque um evangélico não faz aquilo, porque um umbandista não faz isso, porque o candomblessista não faz aquilo, porque o juremista ou reikiano, sabe, isso não é legal, né? Então, por exemplo, essa leitura aqui, eu entendo o contexto dela quando coloca-se que deve-se haver um comportamento social de lealdade em relação até mesmo aos inimigos, isso eu entendo, né? Que assim, beleza, o cara é meu inimigo, então deixa ele pra lá, deixa que o karma dele pegue ele, né? Porque assim, se eu não fiz nada demais pro cara e né? E obviamente o cara tem raiva de mim por algum motivo, seja por inveja, seja por, sei lá, seja por uma relação indireta, né? Por exemplo, sei lá, eu tive um atrito com uma cunhada do cara e o cara não gosta de mim, por exemplo, sabe? Uma coisa do tipo. Quer dizer, se eu fiz alguma coisa errada e obviamente tentei reparar, beleza, estou sendo espírita, né? Ou seja, eu estou me comportando como se espera que um espiritualista se comporte, né? Tipo assim, eu não sei quanto tempo vai levar, mas eu acho que eu tenho que ir lá, porque eu pisei na bola, enfim. Isso é uma coisa. Outra coisa é ficar gritando aos quatro cantos que espírita não faz isso, espírita não faz aquilo, espírita é assim, espírita é assado. Isso é muito ruim, porque vai cristalizando um modo religioso, né, de ser. E acho que tudo que cristaliza, né, não é legal, fica parado, né? Então assim, eu acho que, eu não sei em que momento que tentaram sacralizar esse modo espírita de ser, mas eu não gosto disso, como eu já disse, eu já repeti aqui algumas vezes nessa fala, né? Eu acho que não é isso, eu acho que a gente tem que estar em constante mudança, e dentro das nossas possibilidades a gente tentar acertar. Se agora a gente não consegue perdoar, quem sabe daqui a algum tempo. Se agora eu não consigo pedir desculpa, quem sabe daqui a algum tempo, se eu fiz alguma coisa errada. E se eu não fiz nada errado e está tudo certo, né, eu poderia até num extremo chegar na pessoa e perguntar: mas escuta, por que você tem raiva de mim? Seria um extremo, né? Mas normalmente o que a gente faz? Se eu tenho certeza que eu tô com a minha consciência tranquila, eu não tenho nem que deixar a pessoa pra lá, entendeu? E aí nesse contexto aqui de vingança e tal,
Eu acho que são fases, sabe? Eu acho que, por exemplo, essa questão da vingança, por exemplo, existe um momento na história, que não dá para precisar muito bem, que o homem era tão animalizado, vamos dizer assim, que ele resolvia na pancada, não tinha nem conversa, né? Já ia lá, dava umas pancadas no cara e já partia pra cima e tal. Não tinha esse negócio de engendrar uma vingança. Eu acho que esse negócio de engendrar uma vingança é uma coisa mais europeia, sabe? Mais idade média, final de idade média, idade moderna, sabe? Que aquela coisa assim das conspirações, é o que me soa, entendeu? Então assim, que já é uma evolução da coisa da vingança, né? Vingança é, o cara mexeu daqui, tretou de lá, pronto, não tá agredindo o outro, já tá esfaqueando o outro, já tá, né, fazendo alguma coisa contra o outro. Depois a gente passou por esse momento que é aquela coisa de, tá, eu vou fazer uma vingança que vai ser tão terrível quanto, mas eu não vou atingir o físico do outro. Quer dizer, já é uma evolução, né? Apesar de ser uma coisa odiosa. E aqui, por exemplo, ele fala que para mim, pelo menos ao meu jeito de entender, até soa meio como um contrassenso, entendeu? Porque ele diz, o cara que engendra uma vingança é 100 vezes pior, né? Do que um cara que vai para cima e resolve no braço. Para mim é quase um contrassenso, sabe? Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior. Porque se a única coisa que interessa para nós aqui no mundo físico é a integridade do corpo físico, a coisa mais importante seria que nós tivéssemos a integridade física. Agora, se o cara está engendrando e não sei o que lá, isso não está afetando o meu físico, entendeu? Zero bronca. Deixa o cara engendrar à vontade, entendeu? É lógico que tudo isso é discutível, é lógico que existem contextos e contextos, mas é só para a gente manter ativo o nosso olhar crítico para o que a gente está lendo, né? Porque é uma coisa que a gente tem que saber filtrar sempre, né? Que isso aqui foi um texto escrito por um médium e, obviamente, metade. Eu acho legal essa definição. Metade do que foi dito pode ser coisa do médium, né, da pessoa que escreveu, da pessoa encarnada. E a outra metade, né, médium, a outra metade pode ter sido espiritual. Então assim, parece que é muito mais um desejo moral de uma atitude de sociedade do que obviamente uma orientação mais clara. Mas fica aqui, vale a leitura. Acho que a gente precisa considerar esses pontos antes de sacralizar o que nós estamos lendo, né? Porque, como eu já disse, a sacralização tende a transformar tudo em religião. E religião é um negócio estéril, né? É uma figueira seca, né? Na minha opinião. Tá bom? Isso só na minha opinião. Enfim. Vamos começar então essa nossa prece, que é a tal da prece pública. E eu estava aqui agora há pouco respirando, e aí me deu uma intuição de rezar pelos doentes, a priori pelas pessoas com câncer e depois pelos doentes de um modo geral. Então, se você tem alguém na família que está doente, ou alguém que você conhece que está doente, né? Ou enfim, se não tem nenhuma dessas opções, primeiro agradeça a Deus e depois a gente pode pensar em alguém que pode precisar dessas energias e que seja do nosso círculo próximo, tá bom? Se você não tiver ninguém que você conheça ou do círculo próximo que esteja doente, pense num hospital, por exemplo, para você mandar suas energias, né? O objetivo aqui, primeiro, é obviamente a gente oferecer vibrações, as energias, né? E logo depois disso, né, o primeiro objetivo, que é oferecer a vibração, o segundo objetivo seria fazer uma caridade, tá certo? Porque quem mais lucra oferecendo essas energias somos nós, isso sem sombra de dúvida.
Tá bom? Então vamos lá. Pelos doentes. Queridos bons amigos, nós pedimos humildemente que vossos bons espíritos ajudem a encaminhar essas vibrações a todos aqueles que precisam de algum insumo, alguma energia, alguma vibração, alguma palavra, algum pensamento, alguma forma, alguma resistência, algum empoderamento, um fortalecimento, alguma saúde. Algo que seja importante para aquelas pessoas que estão doentes no corpo físico, para aquelas pessoas que não estão adaptadas ao tratamento, ou à situação, ou à doença, ou enfim. Que vós, os bons espíritos, possam levar essa vibração cheia de carinho, de amor e de cura, para que possam elevar os pensamentos dessas pessoas, criando uma egrégora favorável e cheia de luz. E que vós, os bons espíritos, abençoem a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Pergunta minha irmã, por que não devemos nos alimentar dos animais? Olha o boi, o mais sacrificado, vive nos campos gozando da natureza, alegre com a vida. E nós, a quem Deus oferece a vida e a liberdade de pensar, por que nos alimentamos do sangue dos nossos irmãos? Que ainda não receberam a inteligência. Isso é um questionamento interessante, né? Que a gente ainda depende, e a gente, pessoas que não concordem com isso, mas eu acho que nós estamos dando os primeiros passos em direção a uma nutrição mais moderna. Eu acho que existem algumas formas de nutrição que são eficientes até certo ponto, e existem as formas de nutrição tradicionais. O fato é que nesse meio termo de tudo existe também os industrializados, né? O que as indústrias colocam. Então, por exemplo, hoje em dia é muito difícil você ter uma alimentação natural, que seria uma coisa boa, e obviamente ainda falta muito conhecimento para a grande população de como se alimentar adequadamente sem depender da carne animal. Então, assim, a gente, na falta de, a gente continua se alimentando com o corpo dos outros animais. E, obviamente, como falta informação, isso não chega na grande população, né? Então, por exemplo, imagina você trabalhando, sei lá, 9 horas de trabalho, mas você coloca aí 2 horas para sair de casa, 2 horas para chegar em casa, seja lá por que motivo, né?
da distância, enfim, de onde você mora, esse tipo de coisa. E aí você ainda tem que chegar em casa e procurar um alimento que seja favorável com a sua dieta. Então isso é muito difícil, né? E assim, não, eu acho que é uma coisa muito louvável esse tipo de comportamento, mas eu sinceramente, isso eu posso estar completamente redondamente errado, mas hoje eu não vejo viabilidade em outras formas de alimentação para a grande população que não tenha que depender dos animais. É lógico que você pode dizer, mas tem um veganismo, vegetarianismo, é plenamente possível. Não sei. Não sei. Eu ainda nunca vi, por exemplo, uma pessoa que faz um trabalho braçal, por exemplo, um trabalho pesado, um pedreiro, um lavrador, um ser vegano e segurar o rojão numa boa, ter força física, né, ter disposição. Posso estar enganado, logicamente posso estar redondamente errado e não tem problema nenhum se estiver errado. Se tiver alguém que me mostre diferente, beleza, tá tudo certo, vamos aprender junto. Mas a gente não vê, né? Por outro lado, as pessoas que têm trabalhos menos físicos, né, e têm mais acesso à informação, elas obviamente têm a oportunidade de ensinar para todo mundo, obviamente, né, e também de testar essas dietas que não dependam da carne animal e obviamente, né, ter sucesso com isso. Então acho que assim, é muito controverso, é muito polêmico esse assunto, mas o fato é, todas as opções devem ser respeitadas. Uma coisa que eu penso e discordo até aqui dessa leitura, que é o seguinte: a natureza, ela é perfeita em tudo que ela faz, porque nós estamos há milhões de anos nos adaptando, né? Milhões de anos nos adaptando. E um forte argumento a respeito da alimentação carnívora é que os homens ainda nascem com dentes caninos. Então, o que indica que nós estamos no início desse processo de entendimento das novas formas de alimentação. E tem muito campo para ser explorado nisso ainda. Mas por enquanto, a gente continua com dentes caninos. E eu estou colocando esses dois lados justamente para a gente pensar e refletir. Você se adequaria a mudar a sua dieta com saúde para outro tipo de coisa e não ter que depender da carne animal? Eu sinceramente gostaria muito. Eu gostaria muito. Eu já fui vegetariano por um tempo. No meu caso específico, não consegui ser vegano em função das dificuldades e tal. Mas tinham coisas que eram legais, tinham coisas que não eram legais. Enfim, eu acho que é uma coisa muito individual e particular, né? Ninguém tem que se sentir culpa, eu acho, por uma coisa ou por outra, mas eu acho que cabe uma reflexão, uma autoanálise, né? Segundo essa dica, vamos dizer assim, que a gente viu nesse livro aqui, que repito, é escrito por um médium, né? E não precisa ser entendido como totalmente verdade, né? Mas enfim, é uma coisa para a gente refletir. Polêmico, né? Muito polêmico. Tá certo? Então vamos fazer agora uma prece por nós mesmos, tá? Da sequência, fazendo uma prece por nós mesmos, pelas nossas dificuldades,
pelos nossos desafios. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, aceita as nossas desculpas pelo nosso pequeno tamanho, pelos nossos pensamentos extremamente ainda afetados pelo corpo físico, pela nossa incapacidade de entender a realidade. Mas ao mesmo tempo guia os nossos passos em direção à evolução consciencial, para que nós também tenhamos condições e capacidades para transformar o nosso corpo físico em seres de luz, ou pelo menos em direção a nos tornarmos seres de luz. Obrigado pela vossa companhia e que nós sempre estejamos a serviço do bem e para o bem. E que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Consciência do propósito. Muitos sofrem por não saber quais são os seus dons e talentos, e muitos já sabem, mas mesmo assim sentem-se vazios e isolados. Ainda não encontraram a razão para acordar de manhã. O que realmente propicia o sentimento de completude é a consciência do propósito da alma. Tendo essa consciência, você utiliza os seus dons e talentos para fazer o que precisa ser feito. Quando você reconhece o seu propósito, as suas habilidades se multiplicam, se transformam para que você possa realizar a meta da sua alma. É complicado, né? Mas a única coisa que eu posso dizer é que a gente continue sempre se perguntando o que é que a gente veio fazer aqui. Meu Deus. Eu acho que essa pergunta nunca termina, né? A gente muda, o tempo passa, a gente muda de novo e a gente vai mudando e mudando e mudando, e cada vez que a gente muda, a gente se pergunta: o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Né? Isso vai nos dar, pelo menos, um entendimento do que nos faz bem, do que nos faz feliz, né? E quem sabe nos dê uma noção da nossa consciência de propósito, como orienta aqui a leitura. Então que esse questionamento nunca cesse, né? Que a gente tenha a capacidade sempre de estar aberto aos bons espíritos que poderão nos orientar de algum jeito, né? Os bons amigos espirituais nos orientar, quem sabe insuflando ideias e coisas para que a gente tenha um dia
essa sensação de completude e de paz que todo mundo busca o tempo inteiro, né? E que isso chegue o mais rápido possível. Tá bom? Não importa o que você faça na vida, faça alguma coisa que seja de seu, né? Tem uma leitura no Evangelho segundo o Espiritismo, só para terminar, que diz o seguinte, que uma mãe costurava roupinhas para os pobres, né, no inverno. E aí ela levava a filha para ajudar. E aí a filha pergunta com que eu poderia ajudar. E aí a mãe diz assim, dê alguma coisa de seu. Aprenda alguma coisa, ou algum bordado, alguma coisa, para você dar alguma coisa de seu. Se você ainda não sabe bordar, dê uma palavra, enfim, dê alguma coisa de seu. Ou seja, alguma coisa você tem para oferecer para o mundo, né? Algo que não vai te onerar, algo que não vai te prejudicar e que obviamente pode fazer muito bem para o outro. E a gente ainda, como eu sempre digo, não entendeu que quando a gente faz um gesto de caridade pro outro, né? Pro outro, não pro outro, pro outro, o grande e maior recebedor é sempre você. Então pense também naquilo que você pode oferecer pro outro, no sentido de um dia, quem sabe, encontrar o seu propósito. E isso é felicidade sem fim. Isso não tem preço. Tá? Então fica aí o questionamento, fica aí o desejo de que tudo se encaminhe cada vez melhor na sua vida e que a gente possa se ver em breve de novo em mais um Evangelho no Lar. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês e que a gente se veja em breve, como eu já disse. Tá bom? Obrigado, gente. Boa noite.